Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que executou Jesus na cruz? Pilatos? Herodes? Roma? Os judeus? Na sua opinião, quem foi? Todo mundo. Não. Foi Deus. Como assim? O próprio Pai que o matou. O quê? O próprio Deus o matou. Por quê? Vamos lá. Quando Jesus morre na cruz, todo o nosso pecado é lançado sobre ele. Quando Deus olha para o Filho lá na cruz, o que ele vê? Uma bola de iniquidade, de pecados. Já que os pecados estão lá, o Senhor agora tem que punir. Ele pune com o quê? Um atributo que pregador nenhum ensina: a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A resposta de Deus ao pecado. Significa que, vamos dizer, a justiça dá a sentença. Justiça de Deus. A ira cumpre a sentença. A ira é um míssil. Imagine que a ira de Deus é um míssil teleguiado. E esse míssil está programado para ir aonde? Aonde está o pecado. Na cruz, o pecado está em nós ou está em Cristo? Em Cristo. Então, o míssil da ira tem que cair sobre Cristo. Quem envia o míssil? Deus. O Pai. Isaías 53:10. Foi do agrado do Pai moê-lo até enfermá-lo. O próprio Deus executa o Filho. É difícil entender isso. Para mostrar para quem está nos ouvindo o terror do pecado. Deus odeia tanto o pecado, mas tanto, que nem o próprio Filho poupou. Por quê? Por causa da sua santidade, outro atributo. Abacuque 1,13 diz, Deus diz, o profeta diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar. Quantos pecados bastaram para Adão e Eva cometer para ser banido do paraíso pro resto da vida? 10? 5? 1. Porque o pecado, ele é contrário à natureza de Deus. O Senhor não pode ser conivente com o pecado. Agora você vai entender aquele salmo que você fala tanto, aquele trecho: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele brada na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Resposta: porque na cruz você se fez pecado, meu filho. Então, ele despeja a ira e mata o seu próprio filho. E com ele, todos os nossos pecados. Os pecados são pagos naquele momento. Aquilo, Vilela, não é um show de terror. Aquilo é uma demonstração de amor. O filho pegando todo o nosso pecado e botando nas costas. Eu suporto, traga-os, eu os compro, eu pago por eles. Mas o preço vai ser muito alto. Você vai ter que suportar a ira. Então ela veio. Imagina, para você ter uma ideia o que é a ira. Imagine um meteoro 1 milhão de vezes maior que a Terra, mais pesado que a Terra, vindo na velocidade da luz contra a Terra a 1 hora, e ela vai colidir com a Terra e vai transformar tudo em pó, e ela está vindo, e alguns minutos antes dela chocar com a Terra, um muro 1 milhão de vezes maior que o meteoro se coloca entre a Terra e o meteoro. Então o meteoro colide com o muro, e destilhaça e faz o muro em 1000 pedaços, e aquele meteoro estilhaça e nem o estilhaço toca na terra. Mas e o muro? O muro não aguenta, ele se desintegra. A ira de Deus era esse meteoro que estava vindo sobre o homem para esmagá-lo e puni-lo pelos seus pecados, e vindo 1 bilhão de vezes maior. E quando ia colidir conosco, o Senhor Jesus se coloca entre nós e o meteoro, e abre um braço para a esquerda e a direita e diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então a ira de Deus caiu sobre ele. A Bíblia chama de cálice da ira. Nenhuma gota desse cálice caiu sobre nós. Mas e o filho? O filho não aguentou. Jesus morreu. Jesus não assumiu. Porque naquele dia, aquele que nunca pecou nem uma fração de segundo ia se fazer pecado. Talvez nós não tenhamos noção do que seja, porque nós convivemos com o pecado desde que nós nascemos.
mas aquele que nunca pecou em nenhum pensamento. Para você ter uma ideia, vou tentar ilustrar isso, é um exemplo muito pobre, mas imagine uma criança de 3 anos, a sua filhinha, olhos azuis, cabelo louro, a coisa mais linda, mais pura. Eles entram na sua casa, amarram vocês e sequestram essa menina, levam para o terreno baldio e abusam, a sujam, a maculam e a mancham e devolvem para você. Ela perdeu toda a sua pureza, toda a sua ingenuidade, toda a sua... Foi isso que aconteceu na cruz. Aquele que era puro se manchou, se sujou. A mancha do pecado ia contaminar um ser que nunca pecou. Por isso diz, passa de mim esse cálice. Mas não só isso. A Bíblia diz também que na cruz ele se fez maldição. É a palavra mais forte da Bíblia. Maldição. O que é a maldição? É o contrário de bênção. Abençoado, amaldiçoado. É um estado de desgraça. Jesus ia se tornar uma maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado na cruz. A lei condenava esse tipo de execução, era considerada uma maldição para os judeus. Jesus fala, passa de mim esse cálice, porque ia se tornar pecado e uma maldição. O Filho amado, o Filho bendito, o Filho querido, o Filho adorado pelos anjos. Pense nisso. Uma maldição. Uma coisa execrável. Imagine, por que eles tomam maldição? Porque todo o pecado foi para ele. Que pecados? Mentira? Não. Pedofilia, assassinato, estupro, latrocínio. Na cruz, Jesus foi considerado pedófilo, adúltero, assassino, impostor, ladrão, bandido. E foi feito objeto de escárnio, de maldição. Ele sabia que ele se torna isso. E terceiro, se ele se fez pecado, se tornou maldição, se fez culpado. Culpado tem que pagar a penalidade, o que eu falei no início. O que tinha dentro do cálice? O Pai ia virar toda a sua ira sobre o seu filho. Por isso ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque você se tornou pecado e maldição, e eu que sou santo não tenho parte com o pecado. Então o pai vira as costas para o filho, que agora é uma maldição e se tornou pecado. E Deus não pode fazer outra coisa com o filho, senão puni-lo. Por isso, foi isso que tinha no cálice. Era isso que ele estava temendo receber. A mensagem da redenção foi substituída por dízimos e ofertas. Dá 10 que Deus te dá 100. É pobre? Tem demônio. É empregado? Não tem fé. Necessitamos redescobrir a mensagem do Evangelho. Você sabia, Vilela, que o número de ateus tem crescido no Brasil? O número de ateus tem crescido. Por que pessoas têm aderido ao ateísmo? Porque veja só, Deus é invisível. Já viu? Já pegou nele? Nunca. Okay? Mas qual a manifestação física de Deus na Terra? A igreja? A igreja é embaixatriz, é embaixadora dele. A maneira que ela se conduz, que ela caminha, as atitudes que ela toma, tanto no coletivo como instituição, como individual, definem um Deus para a sociedade. Elas apresentam o estereótipo de Deus. Pergunta, as coisas que a gente assistiu no programa de TV. Demônios dando entrevistas em microfones. Escândalos. Milhões envolvendo adultérios. Essa coisa toda. Esse tipo de Deus que está sendo apresentado pela igreja moderna à sociedade. As pessoas, Deus é isso aí? Eu não quero, estou fora. Deus associado a dinheiro, Deus associado a triunfalismo, Deus associado a exorcismo, Deus associado a curandeirismo, a interesse, a barganha. É melhor ser ateu. A mensagem da redenção foi substituída por dízimos e ofertas. Dá 10 que Deus te dá 100. É pobre? Tem demônio. É empregado? Não tem fé. Venha para essa igreja, detalhe, não é para Jesus. Venha para essa igreja, se torne patrão. Seja curado das suas doenças. Seja livre de todos os seus problemas. Então o que está havendo?
A imagem do Deus que a igreja moderna está trazendo, Vilela, é uma caricatura barata. Mais parece um Papai Noel gordo, mais digno da nossa dó do que o Deus das Escrituras, que tem que ser temido, adorado. Você já viu um crente verdadeiro? O crente verdadeiro, quando ouve um pastor que ele não conhece, ou quando ele vê um movimento, assim, um negócio que é de crente, mas ele é crente verdadeiro, mas nunca viu aquilo. Ele olha, não conheço isso aí, eu nunca vi isso aí não, mas não sinto paz nisso aí não. Meu coração não abre. Associa o conhecimento bíblico que ele tem com o discernimento, com a iluminação que o Espírito Santo traz. Ele não consegue engolir, ele não consegue aceitar. Pode até temporariamente ele ser persuadido, mas cedo ou tarde ele irá discernir, porque o Espírito Santo não é fraco, ele é poderoso. Como que um homem simples faz coisas notáveis através da oração? Orando com intensidade e perseverança. Intensidade não é aquela, a ideia não é aquela oração, Senhor, faz, aleluia, fixo, concentrado, ávido, intenso, determinado. Perseverança, não desiste, constância. Eu desafio você, eu duvido você não ser atendido, eu desafio você, eu pago para ver, eu desafio você. Ouse crer no que eu estou pregando, ouse experimentar o que eu estou te dizendo, ouse experimentar e saia dessa posição, meu irmão, essa posição deplorável, saia desse labirinto, saia desse pântano, saia dos tentáculos da derrota, da vergonha, saia, ouse orar, ouse acordar de manhã, de madrugada, ouse a fazer votos, ouse. Quando virdes todos esses sinais, sabei que está próximo o fim. Quando virdes a economia oscilando, a cultura descaracterizando, a igreja se transformando, sabei que eu estou às portas. É isso que ele está dizendo. Não é tempo de se preocupar com a sua doencinha crônica, com a troca do carro. Não é tempo de procurar com o que o seu marido fez antes dele se converter. Não é tempo mais. Não é tempo mais de mulheres rixosas, esposas rixosas, malignas. Você quer ficar com o anticristo? Não é tempo mais. Você está brigando com o teu marido porque ele é bêbado, mau caráter? Ou porque você não concorda com um ponto de vista tolo, fútil? Vai se converter! Maridos a mesma coisa, vão deixar de ser cavalos quando? Insensíveis, grossos, estúpidos, carnais, quer satisfazer o seu desejo animal, vai se converter também. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jovens a mesma coisa, jovem que não quer nada com nada, que está na mesma vida. É hora de mudar. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se vocês conhecessem o Evangelho, não é Evangelho que a maioria vive. Você não vem na igreja para trocar favor com Deus. Você está achando que isso aqui é o Janjão? Isso aqui é a Santa Casa? Isso aqui é templo de adoração? Isso aqui é o altar? E aqui tem que ser oferecido sacrifício? É esse o propósito da igreja. É Deus ser cultuado. Cultuado. Eu estou indo para uma porta abrir. Eu não estou vindo para uma porta abrir. Eu estou vindo para conhecer mais Ele. Eu estou vindo para arrepender do meu pecado. Eu estou vindo para ser santo. E se Ele quiser abrir a porta, Ele abre. Olhai os lírios do campo, não trabalham, não fiam, nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, o ser mais rico que pisou na terra, não se vestiu como nenhum dos lírios. Se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje vive e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Se Deus prover beleza, manutenção para lírio do campo, não vai prover roupa, casa, apartamento, comida para você? Se um pardal, que é a ave mais insignificante, não morre de fome, porque Deus cuida, a igreja, a imagem e semelhança, vai morrer? Não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas, e vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitai de todas elas. Aí ele desfecha com um dos maiores textos áureos da Bíblia: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. E o que compreende buscar o reino? É se converter, é se arrepender, é ter vida de oração, é pregar o evangelho, gente. Por que você não é curada, minha filha? Por que a sua vida é uma vergonha? Porque você não busca o reino, mas busca as coisas e não recebe nem o reino e nem as coisas. Que cristianismo que é esse? Vigiais, porque não sabeis a que hora há de voltar o Cristo. Olhar por vós e por vossos corações, para que eles não se carreguem da glutonaria, bebedice e dos cuidados dessa vida, aí venha sobre vós de improviso aquele dia. Uma dica: se for para chegar atrasado, não venha na igreja. Se for para vir vestido pelada na igreja, não venha na igreja. Se for para ficar bocejando, mexendo em celular, chupando chiclete, não venha na igreja. Se for para tratar Deus igual Messi, o Cristiano Ronaldo, se for para tratar Deus igual as cantoras, não venha. Não tem homem nenhum aqui. Você veio aonde? Você veio num culto. Culto, o que é culto? Você veio cultuar alguém. Veio cultuar quem? O soberano, o altíssimo, o santo. Alguém que não tem pecado, que criou o universo, que decidiu que você respirasse hoje. Porque se ele não decidisse, estava morto. Decidiu que você atravessasse a rua sem ser atropelado, que você não seria. Você não tem nada, nem o botão da tua camisa te pertence.